A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos prosseguir então com o nosso estudo do livro de Gênesis, dentro do projeto Toda a Escritura. Hoje nós vamos abordar os capítulos 16, 17, 18 e 21 de Gênesis. Não tudo de cada um desses capítulos. Nós vamos ver o que interessa sobre o seguinte tema: Ismael, um filho abençoado. Então, quero lhe sugerir que se prepare para escutar coisas um pouco diferentes de muita coisa que você tem ouvido. Porque muitas vezes existem interpretações sobre a vida de Ismael, as circunstâncias envolvendo a vida de Ismael, que fogem um pouco aquilo que eu considero a melhor compreensão. Então nós vamos dividir o estudo de hoje em 3 partes, ao invés de irmos batendo texto por texto, versículo por versículo logo no começo. Nós vamos ver 3 partes. Primeiro, a primeira parte, nós vamos ver a história de Ismael e os conflitos na família de Abraão. Eu vou fazer um resumo dessa história. Depois, na segunda parte, nós vamos fazer uma parte que nós vamos tentar desfazer alguns mal-entendidos acerca dessa história. Existem alguns mal-entendidos, então nós vamos começar a desfazer nessa segunda parte. E na terceira parte, então, nós vamos analisar o texto bíblico. Então, abra sua Bíblia em Gênesis 18 e vamos começar a dar uma olhada acerca da história de Abraão, Sara, Agar e Ismael. E no finalzinho entra Isaac também. Como é que começa essa história? Abraão está lá em Ur dos Caldeus, Deus fala com ele a primeira vez, a família dele toda com o pai se desloca até Arã, que é na Síria atual. Lá Deus fala com ele uma segunda vez, manda ele sair da terra dele para uma terra que Deus ia mostrar. Isso está em Gênesis 12. Abraão sai e leva com ele um sobrinho que ele tinha herdado como filho. Ele era o filho mais velho da família, Abraão. O irmão mais novo dele, pai de Ló, morreu, e o filho então ficou na dependência de Abraão. E Ló vem então para Canaã com Abraão. Quando Deus fala com Abraão, o natural era que Abraão pensasse que Ló ia ser o herdeiro dele. Mas pouco tempo depois eles vão para o Egito, os dois, por causa de uma seca, voltam e Ló volta com ele, mas com o desenvolvimento dos rebanhos, o crescimento deles, começa a haver conflito por causa das terras onde os rebanhos iriam se alimentar. E Ló então se separa de Abraão e escolhe ir para perto de Sodoma e vai se aproximando cada vez mais de Sodoma. Abraão fica chateado porque na cabeça de Abraão, talvez Ló fosse o herdeiro dele. Ele já era casado há vários anos com Sara e Sara não conseguia engravidar. Era estéril. Então era natural que Abraão pensasse que Ló era o herdeiro dele, para dar cumprimento à promessa de Deus. Mas Ló foi para Sodoma. Abraão ficou chateado. Deus o consolou. Pouco tempo depois chega a notícia de que numa guerra Ló foi sequestrado com seus bens e todo mundo da família e tudo quanto tinha pelos reis adversários, foi levado prisioneiro. Abraão vai atrás, consegue resgatar Ló, traz de volta e eu presumo que pode ser que a chama de esperança tenha nascido novamente no coração de Abraão. Ló voltou, resgatei o Ló. Pode ser que ele agora queria ficar comigo. Mas Ló quis foi voltar para Sodoma. E aí Abraão ficou novamente lá em Canaã. 10 anos se passaram entre o momento que Deus chamou Abraão e o que eu vou contar agora. Depois de 10 anos, Deus falou com Abraão e disse que ele iria dar uma grande descendência para Abraão. E aí o Abraão disse assim, mas eu não tenho filhos. Então o meu servo Damasceno, Eliezer, então talvez ele seja o herdeiro. E aí Deus disse, não, vai ser o teu herdeiro, vai ser quem nascer de ti, das tuas entranhas, uma pessoa que você vai gerar. E Abraão então disse, puxa, então eu vou ser pai. E passam-se os anos. E não acontece nada. 10, 12, 13 anos depois, bastante tempo depois, Sara disse assim, Abraão, não dá mais.
Eu estou tentando lhe dar um filho, mas não dá. Então vamos fazer o seguinte: toma minha serva Agar e gera um filho para mim a partir dela, para que eu constitua a família e te dê um herdeiro. E será legalmente possível, como nós vamos ver daqui a pouco. E Abraão então disse: Deus falou que eu ia ter um filho, não falou que Sara ia ter um filho. E gerou um filho através de Agar. E Agar era uma escrava egípcia que provavelmente Abraão trouxe com ele quando voltou do Egito. E aí o que aconteceu foi que a gravidez subiu na cabeça de Agar. E ela começou a se achar melhor do que a sua senhora. E aí começou a se ensoberbecer. Sara se irritou e disse assim: olha, estou sendo humilhada por sua causa, é por sua culpa. Que Deus julgue entre eu e você para saber quem é que tem razão dessa confusão toda que você me arrumou. Abraão, em vez de dizer assim: eu arrumei confusão, vossa sugestão foi sua. Abraão disse: olha, a escrava é sua, faça com ela o que você quiser. E aí então Sara fez o que era permitido por lei. Ela tinha dado Agar como esposa para Abraão. Sara, continuava sendo a esposa principal, mas a lei dizia que podia dar uma serva como esposa, secundária, de menor importância. E ela foi e fez o que a lei autorizava. Ao invés de mandar a escrava embora, que seria igual a uma sentença de morte, né? Porque sair de Canaã para voltar para o Egito sem ninguém amparando seria uma sentença de morte. Sara reduziu a situação de serva novamente e começou a maltratá-la. Nas nossas traduções tem que começou a humilhá-la. Só que o termo humilhar no hebraico é o mesmo termo que é empregado para se referir à forma como Israel foi tratado no Egito, quando foi escravizado. Então, Sara foi bem dura com Agar. E Agar fugiu. Não aguentou aquilo ali, e barriguda, grávida, fugiu. No deserto, o Senhor a encontrou e disse: o que você está fazendo aqui? Para onde você vai? O anjo do Senhor apareceu para Agar. E aí ela disse assim: eu estou fugindo da minha senhora Sara. O anjo disse: não, senhora, volte para lá, porque eu tenho planos para esse menino. Ele também vai nascer, o nome dele Ismael, e eu vou fazer dele também uma pessoa, pai de muitas nações, de uma grande multidão. Agar voltou, obedeceu, contou para Abraão o que tinha acontecido. Abraão acreditou, o menino nasceu, e aí aconteceu que o tempo foi passando e nada de Sara continuar engravidando. Quando o menino completou 13 anos mais ou menos, Deus apareceu novamente para Abraão e disse para Abraão que Deus, iria fazer com que Sara agora tivesse um filho. E Abraão até deu uma risadinha, né? Assim, sabe aquele risinho nervoso? Eu acredito, mas estou duvidando, né? E aí deu uma risadinha. E aí Deus anunciou isso em voz alta, mudou o nome de Abraão, mudou de Sara. O de Abraão passou de pai exaltado para pai de uma multidão, pai de muitas nações. De Sara, que era Sarai, mudou para Sara, que é uma variante do mesmo nome, princesa. E aí Sara engravidou. E aí a Sara ficou toda feliz. Quando o menino completou 3 anos aproximadamente, aconteceu que ela deu uma festa para desmamar a criança. Na festa do desmame da criança, o Ismael estava brincando lá com o Isaac, e Sara não gostou da brincadeira. Na cabeça de Sara, ele estava zombando do menino. E é provável que tivesse, é possível que tivesse uma criança de 3 anos, o irmão mais velho, 10, 12 anos mais velho do que ele e tal, estava brincando lá. E Sara não gostou. E disse para Abraão: manda essa escrava embora, porque eu não quero que essa mulher fique aqui, não quero que o filho dela seja herdeiro com meu filho. E Abraão ficou muito chateado com isso daí, mas Deus disse para Abraão: olha, Abraão, não temas de mandar o menino embora, porque eu vou cumprir o que eu prometi acerca dele. Você é pai dele, ele é seu herdeiro também. Ele também ficará como pai de uma grande descendência. E você
terá o seu filho, a sua linhagem, através de Isaque, e não pelo filho da escrava. E aí Abraão pegou e despediu Sara, Agar, com a criança, agora um adolescentezinho, não é? E aí no caminho, vagando pelo deserto, a caminho do Egito, os mantimentos, a água de Agar se acabaram e ela começou a ficar preocupada e o menino começou a chorar porque estava com sede e Agar colocou o menino embaixo de uma árvorezinha lá e disse eu não aguento vê-la morrer, vou ficar longe, não aguento ver ele chorar, morrer. E Deus apareceu para ela novamente, o anjo do Senhor disse assim, Agar, não temas, olha ali, ó, tem um poço d'água ali. Oh, glória. Eu ouvi o choro do menino. Não desprezei esse choro. Eu ouvi o seu clamor. Esse menino, então, você pode se abastecer de água. Ele será agora líder de um conjunto de povos que vai viver de uma forma completamente isolada, assim, muito revoltada com todo mundo, sem querer se juntar com os outros, mas vai dar origem a 12 tribos diferentes e eu serei com ele porque eu prometi a Abraão. Então, Agar pegou o menino, se recuperou, voltou a tomá-lo e foi para o Egito com o menino. Lá ele cresceu e aí ela arranjou uma esposa egípcia para ele. E a Bíblia traz depois a relação dos descendentes dele, das pessoas que nasceram. E antes dele, algum tempo depois, Abraão já estava velhinho, abençoou Isaque e quando tinha 175 anos, Abraão morreu. Quando Abraão morreu, Isaque, que mantinha contato com Ismael, avisou da morte do pai. E os dois foram lá fazer o sepultamento de Abraão. Não havia inimizade entre eles. Foi fazer lá o sepultamento de Abraão na cova de Macpela, onde Sara já estava sepultada. Depois se separaram, os descendentes de Ismael ficaram habitando ali pela região leste do Rio Jordão, onde atualmente é a Jordânia, e no norte da Arábia, principalmente nesse lugar. E a maneira deles viverem era uma maneira de quem não se congregaria com as outras pessoas, não seriam adeptos de ficar junto com outras pessoas, eram feitos beduínos. Essa, de uma maneira geral, é a história de Ismael. Deu para entender aqui, no sentido geral? Muito bem. Então, vamos ver agora, tentar desfazer alguns mal-entendidos que às vezes aparecem, que acontecem quando nós lemos essa história aqui. É muito normal nós escutarmos dizer que houve um erro da parte de Abraão e Sara na gestação de Ismael, que eles se precipitaram, não esperaram o tempo de Deus, etc, etc. E foi por causa disso que, então, se cumpriu uma inimizade entre os árabes e os israelenses que dura até o dia de hoje. Já ouviram falar sobre isso? É muito comum. Muitos comentaristas falam isso, muitos pregadores falam isso. Eu não sou adepto desse pensamento. Veja o que é que acontece. A gente tem que pensar o seguinte: quem são esses outros árabes? Quem são os árabes que não se dão com os judeus, com Israel? Eu pedi para Daniel para ele projetar algumas imagens e você vê ali o que é que nós temos do chamado mundo árabe. Aquela área em verde é que é o chamado mundo árabe. Nós estamos acostumados a chamar tudo aquilo ali de árabes. No entanto, eles não são árabes. Note que ali tem gente da Mauritânia, da Líbia, da Argélia, do Iêmen, do Sudão, de tudo quanto é lugar. E essas nações não são árabes. Por que elas não são árabes? Se você for olhar a lista de descendentes de Abraão no capítulo 26 de Gênesis, você vai encontrar uma porção de pessoas que deram origem a esses povos aí, que são filhos de Quetura e não de Agar. São descendentes de Quetura e não de Agar. Os ismaelitas são um grupo muito pequeno. Aqueles que passaram a habitar na região da Jordânia, leste da Jordânia, leste do Jordão, na Jordânia, e no norte da Arábia. Se você for olhar as nações que compõem aí,
Veja esse outro mapa. Esses países todos são o que nós chamamos de mundo árabe. E veja que ali tem, por exemplo, o Egito. O Egito não é descendente de Ismael. Afinal de contas, Abraão foi para o Egito antes de Ismael nascer. Já tinha egípcio lá, já tinha faraó. Então não são descendentes de egípcios. Tem ali também a Síria. A Síria não é dos descendentes de Ismael? Por que não? Porque Abraão morou lá na Síria, já tinha gente lá em Arã, antes de Ismael nascer. Tem pessoal do Irã, que é outra coisa completamente diferente, eles são persas, não são da mesma etnia. Tem o pessoal do Iraque, que é lá da região de Ur dos Caldeus, de onde Abraão veio, já existia naquela época. Tem o pessoal da Líbia, que na Bíblia aparece como Puti, que é um povo completamente diferente, eles são camitas, nem semitas são. A mesma coisa com o Marrocos, o Líbano, tem parte semita e parte camita. São regiões completamente diferentes, mas nós chamamos todo mundo de árabe. E por que existe um conflito atual entre eles e Israel? Nós dizemos que, então, os árabes têm conflitos com Israel. Então, as nações árabes, que nós chamamos de árabes, não são descendentes de Ismael. Egito, Síria, Iraque, não são ismaelitas. Mas eles têm conflitos com Israel, têm conflitos com Israel. A gente não pode confundir islamismo, que são os seguidores da religião de Maomé, com os descendentes de Ismael, os ismaelitas. O islamismo saiu dominando todo mundo a partir de 670 depois de Cristo, 670 depois de Cristo. Ismael já estava morto há mais de 2000 anos. Eles saíram então dominando pela força uma opção de países que não eram árabes e não são até hoje. Porém, impuseram o idioma árabe. Então, no Egito se fala árabe, apesar de não ser um povo árabe. Na Líbia se fala árabe. No Marrocos, na Argélia, se fala árabe, apesar de ninguém aí é semita, nem sequer semita. Ou seja, descendentes de Sem, lá de Noé, não são, é de outra etnia. Então a gente não pode confundir. Mas os árabes não têm uma intolerância já de séculos e séculos, desde com os judeus? Não, esse é outro equívoco. Esse é outro equívoco. Se você for olhar na história de Israel, quem foi que conquistou Jerusalém na época do profeta Jeremias e destruiu Jerusalém? Foram os babilônicos. Não eram ismaelitas. Vieram lá do sul do Iraque. Antes disso vieram os assírios, que eram do norte do Iraque. Depois deles aí, quem foi que apareceu lá e acabou destruindo Jerusalém depois de Cristo, no ano 70? Os romanos, que vieram da Itália. Não tinham nada a ver com os ismaelitas. Guerra? Nada. Ah, mas não teve um povo que ficou lá do lado dos babilônicos contra Israel? Teve. O profeta Obadias, inclusive, dá um aperto nesse povo, que eram os edomeus. Edomeus são os descendentes de Saul. Não são descendentes de Ismael. Aí, continuando através da história, veio o Império Otomano, que era da Turquia. Foram eles que dominaram Israel. Depois, uma porção de povos. Na Idade Média, para vocês terem uma ideia, quem perseguia Israel, quem perseguia os judeus, não existia o Estado de Israel, eram os cristãos. Ao tal ponto que os judeus fugiam dos países cristãos para os países árabes. Eram os árabes que acolhiam os israelitas, que acolhiam os judeus. A história do Brasil tem história sobre isso, tem coisas sobre esse assunto também. Então, tem muito mal entendido acerca disso. Para vocês, mas e como é que surgiu isso tudo? Isso surgiu a partir do meados do século XIX, quando começou a haver uma intolerância com o aumento do antissemitismo na Europa. Acabou contagiando o líder religioso do Islã em Jerusalém. E aí, com o aumento disso daí, do antissemitismo que deu naquelas confusões da Alemanha, na época do Holocausto,
que morreram 6 milhões de judeus, o líder religioso do Islã, lá em Jerusalém, se aliou com os nazistas para impedir o surgimento do Estado de Israel. Aí começou uma disputa de terras entre Egito, Síria, pela fundação de Jerusalém, contra a fundação do Estado de Israel. Em 1948, Israel foi fundado. E aí conquistou o seu pedaço de terra lá e conseguiu sobreviver à Guerra de Independência. E aquilo foi uma confusão muito grande. Quando foi em 1967, o Egito e a Síria tinham conseguido se rearmar e atacaram, se combinaram para atacar Jerusalém. Aí em 67, na Guerra dos 6 Dias, Israel fez um ataque preventivo e destruiu as forças aéreas do Egito e da Síria antes deles sofrerem algum ataque. Mas o Egito e a Síria, principalmente o Egito, o Gamal Abdel Nasser, disse para o rei da Jordânia que eles, egípcios, tinham conseguido destruir as forças aéreas de Israel. E que se a Jordânia não entrasse na guerra ao lado do Egito e da Síria, eles iriam atacar a Jordânia também, porque iriam encarar que eles eram cúmplices de Israel. Aí a Jordânia se viu constrangida a entrar na guerra ao lado deles e entrou do lado deles. Resultado, todos perderam a guerra e Israel conquistou da Jordânia a parte leste, a parte oeste ocidental do território ao oeste do Rio Jordão e a parte de Jerusalém. Foi a partir daí que 67 que Jerusalém ficou sendo de Israel. Foi uma derrota humilhante de 6 dias para o Egito e Síria. Aí veio a Guerra de 73. Na Guerra de 73, um ataque surpresa. Só que o rei da Jordânia percebeu que ia haver o ataque. E aí pegou um avião e secretamente foi para Israel e avisou: ó, vão atacar você, o Egito e a Síria. Não sei os detalhes porque eles estão me deixando por fora. Mas eu sei que eles vão atacar. Mas o pessoal de Israel achava que não iriam fazer isso, principalmente porque era o dia de Yom Kippur, o dia santo, etc. Não deu certo. Errou. Israel foi atacado e teve a guerra do Yom Kippur, a famosa guerra do Yom Kippur. Por que eu estou computando isso tudo? Para vocês verem que tem árabes que estão lutando, estão ao lado de Israel também. Não é uma coisa generalizada. É um equívoco dizer, não, os descendentes de Ismael trazem uma herança maligna, etc, etc, etc. Não, não é isso. Vamos desfazer esse mal entendido, porque isso não corresponde aos fatos da história. Muito bem, vamos então para a parte 3. Nós vamos ver aqui, nessa história, alguns erros sérios cometidos por Abraão, por Sara. E o que acontece é que a Bíblia não fala às vezes que e Abraão errou nisso e Sara errou naquilo. Normalmente a Bíblia não fala. A Bíblia é um livro de uma literatura muito elevada. Então ela não diz coisas que o leitor possa descobrir por si mesmo. E como é que a gente descobre? Avaliando o comportamento dos personagens da Bíblia pelo ensino geral das Escrituras. A partir daí é que a gente sabe se eles erraram ou não. Muito bem. Então vamos lá. 16, capítulo 1. 16, versículo 1. Diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, porém tinha uma escrava egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Ou seja, seria o que hoje nós chamamos de barriga de aluguel, né? Isso era lícito, isso estava correto? Na verdade, era 100% correto. 100% comum. A importância de ter um herdeiro era tão grande, que se uma mulher não pudesse dar filhos a um homem, o homem poderia tomar uma serva da mulher ou sua e para gerar filhos para a mulher por meio da serva. E a mulher poderia dar um filho dela.
Isso estava em várias leis. Deixe-me ler para vocês aqui, por exemplo, o que está no Código de Hammurabi. É uma coluna de 2 metros e pouco de altura. O original está no Museu do Louvre. Aí está o original do Museu do Louvre. Do lado do lado direito, está a réplica que está aqui no Museu da Bíblia, aqui em Washington, que é mais fácil de você ver. É uma réplica exatamente igual. Tá? Aí está alguma imagem do que é dele mais aproximada. Muito bem, o que é o Código de Hammurabi? O que é que isso tem a ver? O Código de Hammurabi é um conjunto de leis que esse rei da Babilônia, que existiu antes de Abraão, séculos antes de Abraão, mandou fazer. Ele mandou gravar nesses postes aí, exatamente desse tipo aí, e colocar em vários lugares do império, para que a população do império pudesse ler quais eram as leis e soubesse quais eram seus deveres e direitos. Hoje em dia já foram encontrados 4 exemplares desses. O mais antigo é o que está no Museu do Louvre. Né? E eu vou ler para vocês a Lei 144 do Código de Hammurabi. Isso é fácil de encontrar. Você chega na internet e baixa Código de Hammurabi, aparece lá ele todo. Se um homem se casar com uma esposa consagrada, quer dizer, for uma coisa consagrada diante dos deuses, né? E ela não lhe der filhos, e ele decidir tomar uma concubina, esse homem poderá tomá-la. Ele não poderá, contudo, repudiar a esposa que lhe foi dada em casamento. Ou seja, não é lícito abandonar a esposa com quem casou para ter outra para poder gerar filhos por ela. Tem que continuar casado com a primeira mesmo, e a outra é só para gerar herdeiro, para que a herança não se perca. A herança tem que continuar na família. Lei 145. Se um homem tomar uma esposa e ela não lhe der filhos, mas ela lhe der uma serva a seu marido, e essa serva lhe der filhos, depois, se essa serva reclamar igualdade com sua senhora porque deu filhos, a sua senhora não poderá vendê-la, mas poderá rebaixá-la e contá-la entre as servas. Não foi o que aconteceu entre Sara e Agar? É exatamente o que está na lei. Lei 146. Se a serva que deu filhos não quiser continuar em servidão e se equiparar à sua senhora não poderá vendê-la, mas, impondo sobre ela a marca da servidão, deverá contá-la entre as servas. Foi o que viu, né? Muito bem. Agora vou ler a lei de outra região que eu li lá na Suméria e na Babilônia, e agora vou falar do Império Hurita e lá em Nusni. Diz assim, foi um contrato nupcial padrão que foram encontrados vários deles. Tem a biblioteca de Nusni, são mais de 2.000 tabletes, pedacinhos, plaquinhas de madeira. Tem tratados comerciais, está tudo conservado. E tem muitos contratos nupciais. E os estudiosos, lendo os vários contratos nupciais, notaram que eles têm uma padronagem. Só faltava ter assim, uma linhazinha para colocar o nome dos noivos. Né? Então, vou ler aqui o típico, o acordo nupcial típico. Se um homem tomar uma esposa e ela não lhe der filhos, a esposa deverá tomar para o homem uma serva escrava como esposa. A escrava deverá gerar filhos para o homem, e se a esposa gerar filhos depois, os filhos dela e os filhos da escrava serão contados como iguais, mas os filhos da esposa terão a prioridade na herança. Então tem até a previsão, não está gerando filho da escrava, a serva. Se ela gerar filho, tudo bem, é o herdeiro. Mas se depois disso a esposa tiver filho, o filho da esposa, da primeira, tem prioridade sobre os demais. Como é que se definia essa prioridade? O filho da esposa tinha direito a 2/3 da herança e os demais filhos a 1/3. Tem aqui outras leis que eu não vou ler, para ganhar tempo. E aí se você pensa o que é que aconteceu entre Abraão e os demais filhos dele, porque vocês têm que lembrar que Abraão teve concubinas e teve uma outra esposa chamada Setura ou Quetura. A Bíblia tem a relação do nome deles. A Bíblia diz que está no capítulo 25 e 26 de Gênesis.
Abraão pegou a fortuna, o dinheiro, deu para essas pessoas para que elas tivessem a sua parte da herança e os afastou de Isaac, mandou para longe. E aí, para onde foram os filhos de Quetura e das outras concubinas? Você lendo o texto bíblico, as regiões para eles foram para a região da Jordânia e para o norte da Arábia. Então, as pessoas que estão ali na Jordânia, norte da Arábia, etc., são descendentes de Abraão por meio de Quetura e não de Agar. E os descendentes de Ismael, para onde foram, afinal de contas? A Bíblia diz que eles seriam como jumentos selvagens, que não se dariam bem vivendo com ninguém, iriam ficar na frente dos outros, sempre em contenda. Mas que coisa estranha, tem algum povo que é assim? Tem. Os beduínos. Os beduínos no deserto da Arábia, no deserto da Judéia, lá no Sinai, eles vivem exatamente assim. Eles se recusam a tudo. Eles montam até, às vezes eles moram em tendas geralmente, mas às vezes eles constroem casas de edificação e, de repente, do nada, abandonam as casas, abandonam tudo e vão para outro lugar. Viver no meio do deserto. Não toleram a civilização com os outros. Esses são os legítimos descendentes de Ismael, que correspondem tanto à questão geográfica descrita na Bíblia, quanto à descrição que o livro de Gênesis faz de como eles seriam. Os beduínos. E por que se diz tanto que Abraão e Sara se precipitaram, que não esperaram o cumprimento das promessas de Deus, que deviam ter consultado o Senhor primeiro, etc.? Isso é um fenômeno humano chamado anacronismo. Já ouviram falar dessa palavra? Não é uma palavra muito comum. Anacronismo significa, assim, uma linguagem mais comum, avaliar usando parâmetros fora do tempo. Anacronismo é fora do tempo. É como se a gente estivesse recriminando Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo por não terem usado GPS quando saíram para a navegação. Faz sentido? Tinham que ter usado um GPS que não tinha se perdido, mas não existia GPS ainda. Ou então a gente ficar considerando a moda dos anos 1970 simplesmente ridícula. Homens com bigode, aquelas costeletas, calça boca de sino, mulheres com cabelo tipo poodle e ombreiras enormes. Que coisa mais ridícula. Isso é anacronismo. Nós estamos julgando as pessoas daquela época segundo os nossos parâmetros. Ou dizer que Jacó tinha que saber que Deus era onipotente. Como é que ele vai lá para Betel, vai orar e depois diz assim, o Senhor está aqui e eu não sabia. Será que ele não sabe que Deus está em todo lugar? Jacó não tinha tido essa revelação ainda. Nunca teve escola dominical, não tinha Bíblia. Então nós não temos que atribuir, isso é anacronismo, atribuir a ele um conhecimento que nós temos condições de ter, mas ele não tinha. A mesma coisa aconteceu com Abraão e Sara. Eles não tinham como saber o plano de Deus. Eles sabiam que o plano de Deus era que Abraão tivesse um filho. Por meio de quem? Deus não falou. E toca a esperar 10 anos, 15 anos, 20 anos, nada. Não apareceu. Não apareceu. Aí, por que a gente não cumpre a lei? A gente está esperando até agora por isso. E aí, decidiram cumprir a lei. Culpar Abraão por ter gerado Ismael, dizer que era errado, etc., isso é um equívoco, Abraão não foi repreendido nunca na Bíblia por considerar Eliezer seu herdeiro, nem por considerar Ló seu herdeiro, nem por considerar Ismael seu herdeiro. Quando Deus disse para Abraão depois, assim, você vai ter um filho, o seu filho vai ser o pai de uma grande multidão, Abraão disse, glória a Deus, que Ismael seja muito abençoado. Não, Abraão, eu vou fazer com que Sara tenha um filho. Você vai gerar um filho através de Sara. Foi um choque para Abraão. Ele não tinha tido essa revelação. Então, culpá-lo por uma coisa que ele não recebeu revelação é equívoco. Ele não tinha por que esperar. É semelhante a gente culpar o apóstolo Paulo por ter levado João Marcos com ele na primeira viagem missionária. Ah, mas deu errado, tinha que ter orado. Você acha que ele não orou? Ou então culpá-lo por estar evangelizando nas sinagogas.
Sempre dava errado. E ele voltava lá, tentava de novo. Aí dava errado de novo. Ia de novo, dava errado de novo. Ele agiu errado. Ou então culpá-lo por tentar evangelizar na Ásia. Mas aí diz que o Espírito do Senhor não permitiu. Mas ele tentou, ele orava para saber onde tinha que evangelizar. Depois ele tentou ir para Bitínia, mas diz que o Espírito Santo fechou a porta. Vem cá, Paulo não era um homem de oração, era cheio de revelações? Era. Mas Deus não revela os planos dele e a gente vai tentando acertar. Culpar a pessoa por isso daí é errado. Muitas vezes não existe erro. As coisas não dão certo simplesmente porque não depende de nós, ou porque não conhecemos o futuro, ou porque Deus não revelou. Essa possibilidade de ter outras esposas, eu me lembrei, quando estava preparando esse estudo, me lembrei de Ana Bolena, esposa de Henrique VIII, rei da Inglaterra. Viram falar de Ana Bolena, né? Que o rei Henrique VIII queria porque queria ter um filho. Casou com a primeira, não deu certo. Aí conseguiu anular o casamento. Aí casou com a Ana Bolena, não deu certo. Aí arrumou um pretexto e mandou cortar a cabeça dela. Casou com a terceira, com a quarta, com a quinta, com a sexta. Nasceu um menino lá que era todo doentinho, foi rei durante um pouquinho de tempo. Tentou 6 vezes. 3 das mulheres, se eu não me engano, 3 ou 4, foram decapitadas para ele poder casar com outra. Você imagina como essas mulheres não gostariam de que as leis da época de Abraão e Sara tivessem em vigor? Bastava pegar uma serva e dar para o Henrique VIII. Era nisso que o pessoal antigo pensava. Então, a gente tem que pegar mais leve e não ficar achando que nós somos senhores de tudo, que nós sabemos todas as coisas, julgando, apontando para o outro, culpando o outro por coisas que só veio ao nosso alcance. Eles não sabiam, eles não conheciam como nós conhecemos. Por um lado, e eu não vou continuar o estudo, porque senão vai ficar muito corrido, vou deixar para o próximo episódio, a terceira parte, mas eu quero concluir com essa meditação. Não é só nós termos cuidado de não acusar os demais por aquilo que nós já sabemos e eles não sabiam. Nós nos precipitarmos e ficar julgando o outro. Não é só isso. É também nós termos muito cuidado de andarmos segundo a revelação que nós recebemos. Porque nós vamos ser cobrados daquilo que Deus nos revelou, que Deus colocou ao nosso alcance. Como está nas Escrituras, ao que muito é dado, muito será pedido, muito será cobrado. Deles, Deus tolerou muita coisa errada. Deus tolerou bigamia, Deus tolerou erro, Deus tolerou alguns episódios de incredulidade, Deus tolerou muita coisa, porque eles não tinham a revelação que nós temos. Nós não podemos julgá-los, mas podemos julgar a nós mesmos, examinar a nós mesmos, e assim avaliar, será que eu estou andando à luz da revelação que eu recebi? Será que eu estou andando realmente à luz daquilo que Deus colocou ao meu alcance pelas escrituras, pelas pregações, pelos livros, pela literatura tão vasta, pela comunhão dos irmãos? Ou será que eu fico fazendo de conta que não sei ainda? Que Deus nos abençoe para nós termos um entendimento mais amoroso das falhas das pessoas e daquilo que elas tropeçam segundo a nossa opinião e um pouco mais severo a nosso respeito. Irmão Luciano. Sobre a questão das leis. Essas leis que eles seguiam, no caso de Abraão seguiu, como o senhor diz, né, muitas pessoas o criticam nessa mentalidade aí que o senhor estava explicando. Mas essas leis não são leis humanas ou não? Todas elas. Mas qual é a opção? Deus não havia dado outro tipo de lei. Moisés só iria aparecer aí por volta de uns 500 anos depois. A lei de Moisés só viria a existir uns 500 anos depois de Abraão. Então eles tinham que se guiar por aquilo que existia. Por aquilo que Deus revelava e por aquilo que existia, que era a realidade deles. Boa pergunta.
A gente às vezes tem a tendência de espiritualizar um pouco as coisas, não é? Dizendo assim, mas Isaac era como é que é? Ismael era um filho segundo a carne, está lá em Gálatas. É verdade. Mas quem foi que gerou Isaac? Foi um espírito? Ele não era filho segundo a carne também? Quando Paulo fala isso lá em Gálatas, ele não está se referindo à carne no sentido de pecaminosidade. Não, está falando o seguinte: Ismael era um filho natural, porém Deus tinha um plano sobrenatural para a descendência de Abraão, que Abraão não sabia. Era dar um herdeiro a partir de uma mulher infértil. Abraão não sabia. E esse era o filho da promessa, que Abraão pensava que era Ismael, mas não era. Deus tinha outros planos, só que ele não contou antes para Abraão. Interessante que a mesma coisa aconteceu depois com Isaac. Anos e anos, Rebeca não engravidou. Cerca de 20 anos, pelo menos. E lá, Isaac orando por Rebeca, até que ela engravidou. Depois aconteceu a mesma coisa com Raquel. Depois aconteceu a mesma coisa com Ana, mãe de Samuel. Deus tem planos assim que ele não conta o que é que vai acontecer. E a gente tem que tomar cuidado, como fala com os outros, julga os outros e a nós mesmos. Amém, meus irmãos? Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.